Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós temos a aula de língua portuguesa, é o plano 15 e a aula 1, tá? Vamos lá então? Nós vamos precisar hoje do livro de português de vocês. Nas aulas anteriores, nós estudamos um pouquinho sobre receitas, né? Receitas é o quê? É algum alimento que eu vou preparar, né? Uma receita, alguma coisa que eu vou comer. Aqui no nosso livro de português, na página 44, vai falar um pouquinho de uma entrevista. O que é uma entrevista? Entrevista é um texto, né, que eu pergunto, é um questionário, ou são perguntas que eu faço para alguma pessoa. E a pessoa vai responder sobre isso. E então, aqui nessa página 44, eles fizeram uma entrevista, né, com Gabriela Capim, tá? Então, olha a pergunta. O que é uma alimentação saudável para você? Aqui está pedindo para a gente conversar com os colegas, né? Mas vocês vão conversar em casa com o seu pai, com a sua mãe, o que significa, o que é uma alimentação saudável, né? A alimentação saudável é comer bolachinha, comer salgadinho, comer chocolate. Ou alimentação saudável é comer carne, feijão, arroz, frutas, saladas, né? Então vocês vão conversar em casa com o pai e com a mãe sobre o que é alimentação saudável, tá? Depois que vocês fizeram esse questionamento com o pai e com a mãe, vocês vão vir aqui, ó. Então, a equipe de um jornal entrevistou a Gabriela Capim, uma especialista em alimentação infantil. Leia um trecho da entrevista com a ajuda do professor. Aqui vocês vão ler em casa com a ajuda do seu pai e da sua mãe, né? Aqui é um pedaço da entrevista, não é toda a entrevista, né? Então, a alimentação saudável, aqui, ó, ela já está até mostrando aqui alguns alimentos, né? Que se referem a uma alimentação saudável. Então, olha o que ela diz aqui. Criança que come bem é aquela que come qualquer coisa em qualquer lugar, tá? Então, aqui temos um texto que vocês em casa vão ler, tá? Respeitando cada um do seu jeito. Quem consegue ler palavras, vai tentar ler palavras, né? Quem já conseguiu ler palavras, vai tentar ler frases. E quem já consegue ler, vai treinar bem a leitura lendo o texto, né? Caprichado, todo mundo se esforçando do seu jeitinho, mas tem que tentar ler esse texto, essa entrevista da Gabriela Capim. Então ela diz assim, ó, na correria do dia a dia, o que você acha da facilidade das comidas industrializadas? Comidas industrializadas são aquelas comidas que a gente compra feito, né? Que a gente não precisa preparar, né? Então, assim, tem muitas pessoas que compram alimentos congelados e esquentam para o almoço, né? Então, assim, lanches também, né? Alimentos industrializados. Então, é preciso evitar industrializados o máximo possível. Eu acredito que fizeram a gente acreditar que é mais prático abrir um pacote de biscoito do que descascar uma banana ou uma tangerina. É uma questão da gente se habituar a pensar a comida de verdade. O que eu vejo é que as pessoas perderam o hábito de pensar em fazer uma marmita, de preparar um lanche. Aí vão comendo pão de queijo e misto quente, é mais preguiça do que pensar e organizar a comida, né? Então aqui vocês vão ler esse textinho aqui e vão também conversar com o pai e com a mãe o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, né? Vão ler e vão pensar sobre esse texto também, tá? Aqui vocês não vão escrever nada, crianças, vocês vão apenas treinar a leitura desse texto aqui que fala sobre uma alimentação saudável, né? Que é uma entrevista, respeitando cada um do seu jeito, tá? Depois que vocês fizeram a leitura, vamos para cá, ó. Aqui em cima também tem um pedacinho, ó. O que é uma criança que come bem? Comer bem é comer tudo e qualquer coisa em qualquer lugar. Criança que come bem, criança que come o que tiver na mesa, onde ela estiver, é uma criança que come bem, tá? Então, vocês vão responder, olha aqui, ó, tem um balãozinho aqui, ó, né, um diálogo. Na sua opinião, por que o jornal publicou essa entrevista, será? O que o jornal gostaria que as pessoas fizessem com essa entrevista? Refletisse sobre o quê? Sobre uma alimentação saudável?
sobre comer mal, comer bem. O que vocês acham que essa entrevista quis ensinar, mostrar para a gente, tá? A pergunta B. O que o especialista quis dizer que com comida de verdade? Você come comida de verdade? Então, vocês vão pensar em casa, se vocês comem comida, comem carne, feijão, arroz, né, macarrão, saladas, frutas, verduras, né? E vão conversar com a mãe e com o pai sobre isso, tá? A número 2, um site realizou uma enquete, né? São perguntas, enquete é uma pergunta sobre uma alimentação saudável. Leia a pergunta e o gráfico que mostra o resultado dessa enquete. Então, eles perguntaram para várias pessoas essa pergunta e as pessoas tiveram opções para responder. E aí, depois disso, ó, ficou um gráfico das respostas. Então, aqui a gente consegue ver qual é a resposta que teve mais votos. As pessoas escolheram mais essa resposta. Então, olha só. Que medida prioritária as escolas deveriam adotar para contribuir para a redução da obesidade infantil e promover uma alimentação saudável? Então, essa foi a pergunta, tá? Então, hoje em dia, existem muitos estudos que mostram que as crianças estão sobrepeso, porque as crianças estão comendo muitas coisas que não são saudáveis, né? Não comem comida, mas gostam de comer pizza, gostam de comer x-salada, gostam de comer chocolate, comer bolachas recheadas, né? Alimentos que não são tão saudáveis do que comida. Então, isso está promovendo nas crianças e nos adultos também uma certa obesidade. Além que as crianças também não estão fazendo atividades, né? Que precisam fazer atividades físicas, brincar, correr, né? Porque ficam muito tempo com o celular, ficam muito tempo na televisão. Então, todas essas questões juntas acabam prejudicando a saúde das crianças e dos adultos. Então, a pergunta que fizeram foi essa. E a resposta que teve mais pontos foi essa, ó. A escola, né, deveria promover uma educação alimentar continuada, né? Sempre ter uma alimentação saudável continuada. Aqui na nossa escola, o lanche da escola é direcionado por uma nutricionista. Então, a nutricionista, ela orienta e ela manda um cardápio para as cozinheiras têm que seguir esse cardápio com uma alimentação saudável. Então, sempre tem comida, né? Geralmente tem comida e algum tipo de fruta também, né? Que é justamente para deixar as crianças ter uma alimentação saudável. A segunda questão que teve mais pontos foi aumentar a oferta de alimentos saudáveis na merenda escolar. A outra, ó, proibir a venda de produtos alimentícios não saudáveis nas cantinas escolares. Não é o nosso caso, porque aqui na escola não temos cantina, né? Nós não temos um lugar para comprar lanche. Aqui nós só temos o lanche que vem da prefeitura, né? Que a prefeitura fornece. E a última questão aqui é outra. Então, aqui a gente consegue perceber, ó, com essa barrinha vermelha, qual foi a resposta que teve mais pontos, tá? Então, a letra A diz assim, ó, qual é a função dessa enquete? O que eles queriam com essa pergunta? Eles queriam saber, né? Saber de que forma as pessoas acham e acreditam que poderiam melhorar essa alimentação saudável e promover uma redução da obesidade infantil, né? Então, a letra B, circule a medida que foi mais votada. Qual dessas aqui foi mais votada? A primeira, a segunda, a terceira, tá? Aqui vocês também não vão escrever nada, vocês vão apenas circular e vão conversar com o seu pai e com sua mãe sobre essas perguntas, certo? Depois que vocês fizeram esse diálogo com o seu pai e com a sua mãe sobre essa alimentação saudável, vocês vão para essa página aqui, ó, 46. E é nessa página 46, vocês também vão fazer a leitura, né, desse texto, sempre respeitando. As crianças que conseguem ler palavras, vão ler palavras, mas não é só uma palavra, né? Quem consegue ler 2 palavras, agora tem que se esforçar para ler mais outras palavras.
Quem consegue ler uma frase vai se esforçar para tentar ler mais uma frase, né? Quem consegue ler vai tentar ler todo o texto. Então, todo mundo se esforçando do seu jeito para todo mundo cada dia melhorar mais essa leitura, tá? Depois que você fez essa leitura, ó, vocês vão voltar nesse texto e vocês vão pintar de amarelo os espaços entre as palavras, tá? Vocês sabem que as palavras não são grudadas, elas têm que ter os espaços para a gente poder entender, conseguir ler de forma que a gente consiga entender o texto todo, né? Então, vocês vão marcar os textos, os espaços com o lápis amarelo, tá? Depois que vocês fizeram isso, né? Faça a leitura do poema Vitamina Tutti Frutti. Então, que é esse texto aqui que vocês já leram, né? Cada um do seu jeitinho. E a última atividade, ó, procure na canção as palavras laranja, banana, maçã, mamão, manga, morango, abacaxi e pinta de verde. Nesse texto vai falar essas frutas. Então você tem que descobrir aonde que está aqui nesse texto as palavras laranja, banana, maçã, mamão, manga, morango e abacaxi. E aí quando vocês encontrar, vocês vão circular e pintar de verde, certo? Então hoje é uma atividade de bastante leitura, né? Trabalhar bastante a questão da oralidade, da atenção, da concentração, tá bom? E aí depois que vocês fizeram toda essa atividade, que vocês pintaram as palavrinhas no texto de verde, tira uma foto para a prof e manda para a professora, tá? Abraços, crianças, treino essa leitura, capricho na atividade e até a próxima aula.